Deal. Para investigadores que tentam descobrir as causas de um acidente de avião, a ferramenta mais importante pode ser a caixa preta. Ela registra cada detalhe do cockpit. Veja isto. Onde está, Charlie? E permite que os investigadores ouçam conversas vitais. Droga, está começando a chover. Northwest 255, pista central liberada para decolagem. Mas na queda do voo da Northwest Airlines, Nunca trabalhei num acidente daquela dimensão. não foi o que os investigadores ouviram na fita. Não está ajustado. Mas o que não ouviram Verificado. levariam a conclusão surpreendente. Mayday, desastres aéreos. Esta é uma história real, baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. Sem sinal. Detroit, Michigan, 16 de agosto de 1987. São 20 horas e a cidade está sufocante. A 25 quilômetros do centro da cidade, o aeroporto metropolitano de Detroit é um dos mais movimentados dos Estados Unidos. Mais de 1.100 aviões usam as 4 pistas todos os dias. Hoje, um deles é o voo 255 da Northwest Airlines com destino a Phoenix, Arizona. O comandante John Mouse está no comando. Mouse é um piloto veterano de Las Vegas e tem 57 anos. Seu copiloto é David Dodds, de 35 anos, de Galena, Illinois. Ambos têm anos de experiência neste tipo de aeronave. O MD-80 é também conhecido como o Super 80 e é a segunda geração do DC-9. O MD-80 era um pouco mais longo, tinha motores mais potentes e levava mais pessoas. Por essa razão, era um melhor gerador de receita para as companhias aéreas do que o DC-9. Veja isto. O céu entre Detroit e Phoenix está repleto de tempestades. Várias estão se movendo rapidamente em direção ao aeroporto. Há uma linha aqui. Para a tripulação foi um longo dia. E mais uma aqui, uns 40 quilômetros de largura. Se sairmos rapidamente, não teremos um atraso. Eles já voaram de Minneapolis, Minnesota para Saginaw, Michigan e então Detroit. Phoenix é a próxima parada, a caminho de Santa Ana, na Califórnia. Se esperarmos até depois da tempestade, haverá atraso para Waterville. Se eles se atrasarem devido ao tempo, Sim. eles podem não chegar ao seu destino final. Vamos sair daqui antes que comece a chover. Os 149 passageiros do avião também estão ansiosos para sair. Paula Sheehan e sua família foram visitar parentes e estão a caminho de casa no Arizona. Sua filha Cecília tem apenas 4 anos de idade. Parece que as malas já estão no avião. Diga a eles que estamos prontos. Rampa 255 em Delta 15. O voo 255 está meia hora atrasado. Northwest 255 liberado para decolar. Prontos para decolar. Vamos fazer a verificação. Freios. Confere. Aquecimento do para-brisa. Ligado. Bombas auxiliares. Temos 6. Controlador de pressão da cabine. Verificado. Bombas hidráulicas auxiliares de pressão. Ligadas e verificadas. Droga, está começando a chover.
Para não pegarem a tempestade, eles precisam sair imediatamente. Tudo bem. A lista de verificação está completa. O voo 255 começa a se movimentar a partir do portão para a pista. Northwest 255. Mas devido ao tempo, Northwest 255, saindo agora na pista central 3. o controlador em terra muda a pista no último minuto. Confirmando, indo para Charlie 3 Centro, Northwest 255. Charlie para 3 Centro, direita. Correto. Senhoras e senhores, estamos nos preparando para decolar. Devemos partir em alguns minutos. Os comissários de bordo devem ficar sentados. Obrigado. Está escuro como breu lá fora. Onde está Charlie? Ao chegarem à nova pista, eles estão 45 minutos atrasados. Northwest 255, pista 3 Centro, liberada para decolagem. Em 17 segundos, 65 mil quilos de passageiros e a aeronave seguem a toda velocidade pela pista 3C. Mas momentos antes da decolagem, Miles descobre que ele não consegue usar o controle automático de potência, o Auto Throttle. Não consigo usar isso, não está configurado. Seu computador não está em modo de decolagem. Estão ligados agora. Certo. Clamp, sem nós. A 313 km por hora, V1 virar. os pilotos ajustam o ângulo do avião com o nariz para cima para a decolagem. E então alguma coisa dá errado. A pouco menos de 15 metros do chão, a aeronave começa a oscilar de um lado para o outro. Torre emergência, 102. Ela joga para a esquerda e atinge um poste de luz. Fora de controle, o voo 255 atinge o solo, patina ao longo de uma rodovia e desintegra-se ao atingir um viaduto. Rezei para que todo mundo saísse vivo, mas eu achava que era um avião pequeno, porque tudo aconteceu tão rápido. Eu não sabia que era um avião maior. Foi simplesmente horrível. Eu vi o avião vindo através dos viadutos e era uma enorme bola de fogo. Quando recebemos a chamada, era uma noite chuvosa de domingo. Disseram-nos que um avião havia caído e ficamos abalados. Dan olhou para mim e disse, espero que seja um pequeno. Quando chegamos, vimos o cockpit e a palavra West na fuselagem. Olhamos um para o outro e ele disse, parece ser dos grandes. Há um rastro de corpos queimados e destroços por mais de 1 quilômetro. Poucos minutos após o impacto, o paramédico Tim Schroeder está no local procurando sobreviventes. Nunca tinha trabalhado num acidente daquela dimensão. Fomos surpreendidos pela magnitude do que estávamos vendo, pela enormidade da coisa. Foi algo impressionante. Em função do pouco que restou do voo 255, é provável que não haja sobreviventes. Eu me juntei ao Dan e começamos a procurar entre os destroços. Depois de alguns minutos, Dan ouviu um barulho. Ele me perguntou algumas vezes se eu tinha ouvido alguma coisa e eu disse não. E então eu finalmente ouvi e era uma espécie de choro bem fraco. Quando virei a cabeça para a direita, vi um braço por debaixo do assento. 1, 2, 3, levantar. Ela estava coberta por um pouco de sangue e fuligem. De alguma forma, Cecilia Sheehan, de 4 anos, sobreviveu ao acidente. Mas ela está gravemente ferida. Tim Schroeder a leva às pressas ao hospital. Encontramos uma menina viva de 4 anos. O pulso está muito fraco. Se Cecília sobreviveu, talvez outros também estivessem vivos.
Equipes de resgate passam horas procurando por mais sobreviventes entre os destroços, mas seus esforços serão em vão. Cobrimos tudo, o que era um corpo ou parte de um corpo, com uma manta amarela. E basicamente, tudo o que tínhamos era um mar de mantas amarelas. A Northwest Airlines disse que 154 pessoas, passageiros e tripulantes a bordo do avião morreram no acidente. Tanto o comandante Miles quanto o copiloto Dodds são mortos. 2 outras pessoas morreram quando seus carros foram atingidos pelo avião. É o segundo pior desastre da aviação da história dos Estados Unidos. Desastres aéreos, no Nat Geo. Recuperando-se no hospital com graves ferimentos na cabeça está a única sobrevivente do voo 255, Cecilia Sheehan, de 4 anos. Apesar de seus ferimentos, os médicos dizem que ela vai viver. Talvez Deus estivesse ao lado dela naquela noite. Poucas horas depois do acidente, o investigador Jack Drake e sua equipe do NTSB, National Transportation Safety Board, começam a procurar pistas. Drake é ex-piloto da Marinha e já participou de centenas de investigações de acidente. Você sabe quando está num local de acidente porque há essa combinação de cheiro de plástico queimado e querosene, por vezes combinado ao cheiro de espuma de combate a incêndio, que tem um odor característico. E ao sentir o cheiro, você sabe que chegou ao local. Drake e sua equipe tratam o local do acidente como a cena de um crime. Nossa equipe era composta de 12 ou 13 especialistas, alguns dos quais vão para o local enquanto outros fazem o seu trabalho em outro lugar. Eles começam a examinar todas as peças dos destroços para descobrir o que pode ter ocorrido. Cabe a eles analisar diferentes partes dos escombros e destroços e fazer uma análise qualitativa daquelas partes. Procuramos sempre, primeiro, os gravadores, que são chamados de caixas pretas, embora sua cor seja laranja. A informação é bem protegida porque fica numa caixa de aço resistente ao calor e ao choque. Desde a década de 1960, aviões comerciais têm de transportar gravadores de dados do voo e de voz. O CVR, gravador de voz da cabine, foi introduzido pela primeira vez na Austrália, depois do acidente de 1960 com o Fokker F-27. Os dispositivos precisam resistir a um impacto de 3.400 Gs e temperaturas de até 1.100 graus Celsius. O gravador de voz da cabine está intacto, mas o gravador de dados de voo sofreu alguns danos no acidente. Eles podem conter as únicas pistas capazes de ajudar a descobrir as causas do acidente. Os 2 gravadores são enviados ao laboratório do NTSB em Washington, D.C. John Clark é o engenheiro de desempenho de voo que trabalha com Drake. Sua primeira tarefa é fazer um mapeamento dos destroços deixados pelo voo 255. Quando comecei a ver os destroços, imediatamente minha cabeça começou a pensar onde o avião teria batido, como teria batido. Não onde os destroços estavam, mas naqueles primeiros momentos quando o avião estava caindo. Clark procura marcas no solo e outras marcas no impacto e entrevista testemunhas para reunir dados sobre onde o avião caiu e como. E isso lhe dá uma ideia daqueles últimos momentos, uma ideia do que o avião estava fazendo quando atingiu o solo. Clark começa a entender os momentos finais do voo 255. De acordo com testemunhas, ao decolar, o avião não conseguiu subir e voou em uma posição com o nariz elevado. V1, virar. Aquilo poderia indicar que o avião não teve potência suficiente para sair do chão, que não tinha velocidade suficiente ou que ventos fortes o impediram de decolar. Testemunhas fornecem aos investigadores um indício decisivo. Você viu fogo saindo do motor? Várias pessoas, incluindo um controlador de tráfego aéreo,
viram chamas saindo do motor do avião antes do acidente. Os motores se tornam o primeiro foco da investigação. Procuravam prova de uma falha interna. O avião teria sofrido uma falha no motor. Os investigadores logo descobrem que, menos de um mês antes, um dos motores do avião havia sido danificado quando fora atingido por um objeto estranho. Ele tinha sido consertado e estava sendo monitorado pela área mecânica para ver como se portava. A equipe estuda os restos do motor em busca de pistas de que ele tivesse pegado fogo ou desligado durante a decolagem. Apesar do que as testemunhas haviam visto, nenhuma evidência de incêndio ou de grande avaria é encontrada. A informação sugeria que o funcionamento do motor tinha sido normal. Clamp, sem nós. As chamas foram resultado do rompimento do tanque de combustível depois que o avião atingiu um poste de luz. O incêndio não causou o acidente. Se Drake e sua equipe quiserem resolver o mistério, eles precisam ter certeza sobre o que aconteceu durante os últimos segundos antes do voo 255 cair. Provavelmente, a melhor evidência física é o que estava no gravador de dados do voo, que não dá informações sobre o tempo, mas sobre os parâmetros, a performance da aeronave essencialmente, segundo por segundo, mesmo em intervalos de quartos de segundo em alguns parâmetros. Mas os técnicos do NTSB não conseguem recuperar todas as informações do gravador. Eles o enviam para o fabricante na tentativa de conseguirem recuperar os dados perdidos. Enquanto espera por notícias sobre o gravador de dados do voo, Jack Drake verifica melhor quais eram as condições meteorológicas na noite do acidente. Houve uma convectiva ou chuva com trovões movimentando-se por aquela área, e seu impacto sobre o acidente exigia muita análise. Drake se pergunta como a tempestade teria afetado o voo 255. Ele ouve o gravador de vozes da cabine em busca de pistas e descobre que o tempo ameaçador preocupava a tripulação. Vamos sair daqui antes que comece a chover. Meu Deus, olha só isso. Drake constata que houve várias tempestades ao longo da trajetória de voo e elas estavam se aproximando de Detroit. Há uma linha aqui. E uma linha entre essas duas. E outra aqui com uns 40 quilômetros de largura. Trovoadas podem ser uma séria ameaça para os pilotos. Como havia tempo ruim na área, sempre nos preocupamos com microbursts. Microbursts ocorrem quando colunas de ar caem sobre a Terra. Quando um avião passa por ela, os ventos o atingem de todos os sentidos, fazendo com que seja difícil controlá-lo. Em uma situação de microburst, você pode ter ventos mudando de direção e também ventos verticais que empurram o avião em direção ao solo. Por isso, pode haver uma perda de velocidade do ar, um aumento muito rápido da velocidade do ar e o avião é empurrado para o solo. E isso requer um controle muito agressivo por parte da tripulação. Esta condição de tempo incomum já tinha matado antes. Em 1985, um microburst derrubou um voo da Delta Airlines em Dallas, matando 137 pessoas. No momento do acidente de Detroit, não havia nenhum dispositivo nos aeroportos para detectar microbursts com precisão. Os pilotos se baseavam em relatos de outras tripulações. Jack Drake descobre que 27 minutos antes da decolagem, o comandante Mouse e copiloto Dodds receberam esse aviso. 722, acabamos de ter um microburst aqui. A coisa simplesmente explodiu ali embaixo. Investigadores suspeitam que um microburst pode ter abatido o voo 255 enquanto ele tentava decolar. Logo após a decolagem, no momento do acidente, se eles tivessem atingido um microburst muito forte, essa poderia ter sido uma das possíveis causas do acidente.
As imagens de satélite do momento do acidente e dados climáticos de sensores do aeroporto mostram que houve tempestades perto do aeroporto no momento do acidente. Mas não há evidências de um microburst. Vento e chuva, mas nada que pudesse ser um microburst. Por volta do momento do acidente, sensores do aeroporto chegaram a registrar uma rajada de vento perigosa na pista, forte o suficiente para disparar alarmes na torre. Ao prosseguir com a investigação, Drake descobre que o voo 255 ainda estava no portão na hora daquele alarme. Portanto, os ventos não poderiam ter derrubado o avião. Balizas de sinalização. Entretanto, isso teve um grande impacto no plano de voo do comandante Malls. As instruções antes do voo diziam que ele deveria decolar da pista 21 à esquerda. Mas com a súbita mudança de direção do vento, o controle em terra envia o voo 255 para a pista 3C, a mais curta dentre 3 pistas disponíveis. Northwest 255, decolagem agora na pista 3, Charlie Centro. Ok, para Charlie, para 3 Centro, Northwest 255. Charlie para 3 Centro, à direita. Certo. Controladores tentam fazer os voos decolarem contra o vento. O vento adicional sobre as asas de um avião lhe dá mais sustentação e o ajuda a decolar. Decolar contra o vento é mais seguro, mas decolar na pista mais curta significa que o copiloto Dodds precisa recalcular o peso do avião na decolagem. Se houver uma mudança de pista, você tem que determinar se o peso da aeronave lhe permite acelerar e sair com segurança. E isso varia, dependendo do comprimento da pista, da temperatura, da altitude do aeroporto. Talvez o copiloto tenha cometido um erro de cálculo. 44,4. Como podemos estar tão leves com o avião cheio? Se houve o erro, isso poderia explicar por que o MD-80 não conseguiu decolar. A pista 3C simplesmente não era suficiente. Usando cálculos com base no peso médio de bagagem e passageiros a bordo, a equipe de Drake confirmou os cálculos de Dodd. O avião pesava 65 mil quilos, bem abaixo do limite permitido para a pista 3C. Ele deveria ter sido capaz de decolar. A investigação de Drake chega a outro beco sem saída. Ele e sua equipe estão ficando sem alternativas. Até que os técnicos consigam decodificar o gravador de dados do voo danificado, a equipe deve contar com a evidência física encontrada no local do acidente. Mas quando investigadores estudam o console central do cockpit, eles são forçados a considerar uma causa quase inimaginável. Foi assim que foi encontrado? Para tirar o avião do chão, os flaps das asas deviam ter sido estendidos para a posição 11 graus. Mas a forma como o sistema de controle de flap está danificado sugere que os flaps do avião estavam recolhidos quando ele caiu. O pino tinha deixado uma marca. Isso acontece porque o avião para subitamente e a alavanca se movimenta. É um contato metal-metal que se torna exagerado devido ao impacto. Aquilo indicava que os flaps estavam em zero ou completamente recolhidos e que os slats também estavam. Flaps e slats são extensões que deslizam para fora da parte traseira e dianteira da asa. Eles tornam a asa maior, aumentando a sustentação, e devem ser estendidos para a decolagem. Na maioria das vezes, com os slats recolhidos, com os jatos modernos de hoje em dia, o avião não é capaz de voar. Se a tripulação tentou decolar com os flaps recolhidos, seria um erro espantoso. D1, virar. Mas uma piloto que estava logo atrás do voo 255 na pista tem certeza de que os flaps do avião estavam estendidos. Tem certeza que os flaps foram estendidos? Pilotos de outras aeronaves que estavam próximas do ponto onde a decolagem havia começado diziam que flaps e slats estavam estendidos na posição normal.
E investigadores não conseguem ter certeza de que os flaps haviam sido estendidos. Os indícios que eles precisam estão em algum lugar no mar de destroços recuperados no local do acidente. No final, os pesquisadores encontram as evidências necessárias dentro de uma seção da asa esquerda do avião. Cada componente do sistema de slat tem seu próprio sistema de acionamento, e um deles foi interrompido pelo poste de luz que atravessou a asa. Quase 5,5 metros de asa esquerda foram cortados. O cabo de controle dos slats foi cortado em 2 quando a asa bateu no poste de luz. Com base no local em que o cabo foi cortado, os investigadores podem dizer se os slats e flaps estavam estendidos ou não. Ele cortou 2 cabos, e se alinharmos aquelas 2 extremidades cortadas, isso correspondia aos slats em posição totalmente recolhida. Parece cada vez mais provável que a tripulação não tenha estendido os slats. Somente o avariado gravador de dados do voo pode confirmar isso. Felizmente, os técnicos finalmente conseguiram resgatar todos os dados. Um histórico do desempenho do voo 255 até o momento do impacto. Eu sabia que se tivéssemos um gravador bom, conseguiríamos os dados de volta. Os gravadores de dados do voo combinados dão esse histórico do tempo que acompanha evidência física ou danos físicos. Como esperado, o gravador de dados do voo confirma o que as evidências mostravam aos investigadores. O gravador de dados do voo nos dizia que flaps e slats não haviam sido estendidos. Isso é um grande avanço. Agora Drake sabe o que derrubou o voo 255. Mas o gravador de dados do voo não responde a uma questão mais preocupante. Por que os flaps não foram usados? Por alguma razão, uma equipe experiente esqueceu um dos passos mais básicos envolvidos na decolagem. Desastres aéreos, no Nat Geo. Dois meses depois do acidente, a única sobrevivente do voo 255 da Northwest Airlines, Cecilia Sheehan, recebe alta do hospital. Não temos certeza como a menina sobreviveu, mas ela é uma menina muito pequena, presa pelo cinto de segurança a um assento bem grande. E ela estava mais protegida do que os adultos que poderiam estar sentados ao redor dela. Ela teve muita sorte. Jack Drake precisa saber o que contribuiu para a morte da família da menina e de todas as outras vítimas. Ele descobre uma pista importante no gravador de voz da cabine, que mostra que a mudança de pista de última hora causou confusão na cabine. Quando o avião começou a taxiar, está escuro como breu lá fora. Northwest 255 saindo agora para a pista Charlie 3 Centro. Surgiram outras atividades com potencial de causar distrações. Ele disse 3 Centro? 3 Centro, sim. Por isso eu estava achando que devíamos pegar esse caminho. Eu estava pensando em 2-1. Eles fizeram uma curva errada que poderia ter sido confusa porque tiveram de percorrer um caminho diferente. Onde está a Charlie? Logo no final desta rampa. Acho que Charlie... Não, é a Charlie. Tem certeza? Acho que sim. A caminho da pista 3, a tripulação se perde. Controle Northwest 255. Acho que passamos pela Charlie. Estamos indo para 3 Centro direita. Northwest 255, afirmativo. Vire à esquerda na Foxtrot. Eles finalmente chegam à pista, 45 minutos depois. Senhoras e senhores, somos os próximos a decolar e devemos partir em alguns minutos. Comissários, permaneçam sentados. Obrigado.
Mas Jack Drake descobre que há algo faltando no gravador de voz da cabine. Ao que parece, a tripulação deixou passar uma etapa muito importante. Estamos no caminho correto para a central, não? Droga. Antes de se perderem, a tripulação do voo 255 realizou uma série de checklists. Mas, possivelmente devido à confusão da mudança de pista, eles parecem ter ignorado completamente o checklist de táxi. Ao que parece, não consideraram o checklist. E um elemento-chave no checklist é a configuração da aeronave para a partida. O gravador de dados do voo revelou que isso não foi feito. Há centenas de pequenos passos a serem tomados por uma tripulação para a decolagem de um avião. A maioria deles é tratado nas listas de verificação. A lista de verificação é um meio pelo qual você se certifica de que itens importantes estão posicionados ou são executados corretamente. Transponder. Em vez de fazer isso de memória e ter a possibilidade de um lapso de memória, os tripulantes utilizam um processo muito rigoroso e regulamentado de seguir a lista de verificação. Pressão da cabine controlada. Para checar cada chave, cada indicador, se cada alavanca está na posição correta antes de pegar a pista para a decolagem. O primeiro item do checklist de táxi são os flaps. Uma das coisas incluídas no checklist é a configuração dos slats e flaps para o voo de baixa velocidade. Mas como não seguiu a lista de verificação, a tripulação nunca estendeu os flaps para a posição de decolagem. Acho que Charlie... Não, é a Charlie. Tem certeza? Acho que sim. Eles não haviam feito a lista no momento em que normalmente é feita. E à medida que as atividades se acumulavam, isso foi uma distração em potencial. E eles se afastaram cada vez mais do momento em que normalmente fariam aquele checklist. Eles devem ter imaginado que já o tinham completado. Os pilotos receberam uma indicação de que o avião não estava configurado corretamente. Durante a decolagem, eles não conseguiram ativar o controle automático de potência porque seu computador não estava no modo de decolagem. Outro passo tratado no checklist de táxi. Não consigo usar isso. Não está configurado. Isto deveria tê-los alertado de que não haviam completado o checklist. Se tivesse ocorrido naquele momento que podiam ter deixado passar alguma coisa no checklist, aquilo poderia ter levado ao cancelamento da decolagem. Está certo agora. Sem nós. Certo. Aparentemente isso não aconteceu e por isso deram prosseguimento à decolagem. Com resultados desastrosos. Um alarme deveria ter soado quando os pilotos tentaram decolar com seus flaps recolhidos. Mas por alguma razão os investigadores não conseguem ouvi-lo no gravador de voz da cabine. Quando ativado, isso alerta a tripulação para o fato de que a aeronave não está em configuração segura para a decolagem. Talvez ele tenha sido ativado, mas não conseguimos ouvi-lo. A equipe de investigação está determinada a descobrir por que o aviso de alerta de decolagem não soou. Técnicos analisam o gravador de voz da cabine em busca de mais pistas e acham algo incomum. Eles captaram alguns avisos no gravador de voz da cabine que não estavam corretos. Stall. Stall. Esse aviso alerta a tripulação de que o avião está prestes a escolar, mas deveria ser proveniente de 2 alto-falantes na cabine. Stall. Os técnicos percebem que ele vem apenas de um. Stall. Stall. Quando o avião decolou, houve um aviso de stall. E o aviso de stall tem uma característica. É como se dissesse stall all, porque são 2 avisos. E a finalidade dos 2 avisos é a redundância. Mas essa redundância não estava presente na gravação. Havia um único alerta de stall. Fui até um MD-80 posicionado na rampa em Detroit e um comandante nos mostrou os diferentes sons. Vamos começar com o aviso de configuração. O aviso de configuração de decolagem é o que os teria alertado sobre os flaps e slats. Flaps. Slats. Flaps. Podemos ouvir o aviso de stall?
Stall all. Stall all. Stall all. Ele ativou o sistema de aviso de stall para teste e o alerta dizia stall all. Stall all. A voz do canal esquerdo é ligeiramente diferente da voz da direita, como deveria ser, mas não é isso que Clark ouviu no gravador de voz do voo 255. Pode fazê-lo soar como este? Stall. Stall. Para ouvir stall uma única vez, ele tinha de puxar energia para um ou outro lado, e ele demonstrou isso puxando o disjuntor P40. O disjuntor é a chave elétrica que protege o circuito de danos causados por sobrecarga. O disjuntor P40 é uma peça importante nesta investigação. Ele estava relacionado tanto com a falha do aviso de decolagem quanto com os sistemas de aviso de stall. O que me impressionou, ele disse, é que sei que há pessoas que fazem isso. Eu, obviamente, não faço, mas deixa eu lhe mostrar como é feito. E ele colocou a mão para trás dele, por detrás do assento, e lá embaixo puxou o disjuntor P40 sem olhar. E então, quando o aviso de stall soou, ouvia-se um único stall. 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 É um indício importante. Clark só poderia reproduzir o estranho aviso de stall puxando o mesmo disjuntor que conectava o alerta de decolagem. Isso mostra aos investigadores que o disjuntor foi desengatado quando o voo 255 tentava decolar. E então, John Clark percebe algo mais sobre o disjuntor P40. Era possível ver marcas de sujeira ao redor do decalque em torno do disjuntor. Pareciam marcas de dedos, onde se acumulara óleo, sujeira e fuligem ao longo dos anos. E então ele me disse que aquele disjuntor estava sendo usado rotineiramente por muitos pilotos. Pode me dizer por que aquilo está tão gasto? Descobriu-se que o aviso de configuração de decolagem poderia ser um incômodo para os pilotos. Se você estiver fazendo um taxiamento com um só motor, você tem de empurrar o throttle um pouco mais para conseguir potência para taxiar. E isso faria disparar o alerta de decolagem. Então eles puxavam o disjuntor para silenciá-lo. Ele é irritante, é um alerta. O objetivo é alertá-lo. E vai soar todo o tempo. Isso os irritava e, por isso, aparentemente, os pilotos estavam rotineiramente silenciando aqueles alertas de decolagem. Investigadores suspeitam que a tripulação do voo 255 desengatou o disjuntor para evitar o irritante aviso de decolagem. E então, com um atraso ainda maior devido à mudança da pista e da tempestade iminente, eles iniciaram a decolagem sem fazer o checklist de táxi. Isso poderia explicar por que o alarme não soou quando eles tentaram decolar com os flaps recolhidos. Não sabemos se o piloto puxou o disjuntor naquele voo em especial. Um erro havia certamente sido cometido e havia a possibilidade de dois. Acho que o uso excessivo do disjuntor, devido às marcas de sujeira ao redor dele e às declarações dos pilotos, indicam que é muito provável que ele tenha feito isso. Ao que parece, a queda do voo 255 foi causada por erro do piloto. Agora, os investigadores podem reunir com exatidão o que aconteceu naquela noite em Detroit. Mas seria preciso outro acidente chocante para a indústria da aviação aprender a lição. Desastres aéreos, no Nat Geo. A equipe de Jack Drake descobriu o que causou o acidente do voo 255. Mas não pôde impedir que isso acontecesse novamente. Um ano depois, em Dallas, o voo 1141 da Delta tentou decolar sem os flaps estendidos. Os investigadores que trabalhavam no acidente da Northwest estão chocados. Fiquei frustrado ao saber que outra companhia aérea havia feito a mesma coisa em outro tipo de aeronave cerca de um ano depois. O acidente da Delta revelaria falhas potencialmente mortais. Antes de começar a lista, bateria. Nas listas de verificação que os pilotos comerciais são treinados a seguir. Os acidentes da Delta e da Northwest mataram 170 pessoas e tinham causas estranhamente semelhantes. Em ambos os desastres, a carga de trabalho no cockpit tinha aumentado. Meu Deus, olha só isso.
Norte-Oeste 255, saindo agora para Charlie, pista 3 centro. Se sairmos rapidamente, não teremos um atraso. E em ambos os acidentes, os pilotos deixaram de cumprir etapas vitais em suas listas de verificação. É bastante incomum que uma tripulação não faça um checklist. Isso é feito centenas e centenas de vezes. Freios, aquecimento de para-brisa, ligado. Controle de pressão na cabine, verificado. Os procedimentos normais estavam um pouco fora da norma e, como resultado, foram negligenciados. Para evitar que isso aconteça novamente, funcionários da aviação se voltam para uma agência do governo que sabe da importância de procedimentos claros. 4, 3, 2, Discovery liberada. A NASA. Jack Drake e sua equipe queriam que a Agência Espacial Americana os ajudasse na criação de checklists que diminuíssem as probabilidades de que itens não fossem considerados. Asaf Degani era um cientista e pesquisador que trabalhava com a NASA. Após o acidente, ele assumiu o projeto de melhoria do procedimento da tripulação durante a decolagem. Verificamos todas as pesquisas envolvendo checklists ou procedimentos em geral e, de fato, não conseguimos encontrar nada. Por isso, Degani teve de começar do zero, mas há dezenas de checklists diferentes a analisar. A maioria dos do voo 255 eram impressos em um único bloco. Elas relacionavam as tarefas que a tripulação tinha de realizar, mas não lhes davam a maneira de acompanhar o que havia e não havia sido feito. Na época do acidente da Northwest, havia vários tipos de checklist em uso. A Força Aérea Americana usava uma lista de rolagem. Quando o item do checklist é concluído, o piloto passa para o próximo. A American Airlines usava um sistema que permitia que os pilotos cobrissem itens concluídos com uma lâmina de plástico. Portanto, apenas os itens não cumpridos seriam exibidos. Asaf Degani pretende ver pessoalmente como os pilotos estavam usando os checklists. Ele queria diminuir a possibilidade de erros. Ele se sentou nas cabines e observou 42 grupos diferentes em ação. Degani concluiu que muitos checklists eram mal concebidos. Há um certo fluxo que você segue para verificar as coisas. E a ideia é evitar que você esteja fazendo uma coisa aqui e outra ali. A lista deveria ter um certo fluxo lógico e não um aleatório. Degani também encontrou um problema muito mais grave com os checklists. Se os pilotos fossem interrompidos, eles por vezes esqueciam onde haviam parado. Transponder verificado. E havia casos em que a tripulação faria os procedimentos A, B, C, D e E. E então haveria uma chamada do tráfego aéreo que ela responderia. Seria uma interrupção. Norte-Oeste 255, saindo agora para Charlie, pista 3, centro. Ela então voltava para o checklist, pulava um determinado item e continuava na lista, assumindo que toda ela tivesse sido feita. Havia uma grande preocupação em relação àquilo. Para garantir que as etapas não fossem puladas, as companhias aéreas treinam seus pilotos para regressar ao topo de uma lista de verificação após a interrupção e começar de novo. Mais uma vez, Asaf Degani encontra um problema. Descobrimos que se as listas são muito longas e detalhadas, isso é uma sobrecarga para a tripulação e algumas vezes ela não vai querer começar de novo desde o início. Para resolver o problema, Degani sugere mudanças em toda a indústria de transporte aéreo. Uma de nossas recomendações em função do estudo feito foi tentar dividir os checklists muito longos, de modo que no caso de uma interrupção, voltar a fazer 4 ou 5 itens não é um grande esforço, ao contrário de fazer 20. Degani ainda fez recomendações sobre o tipo de letra que as companhias aéreas utilizam para que a leitura fosse mais fácil para os pilotos. Talvez o maior avanço em relação aos checklists tenha sido a passagem do papel para os computadores. E uma vez que naquela época a informática estava chegando às cabines, fazia muito sentido pensar em listas eletrônicas. Hoje, Degani e sua equipe estudam as listas de verificação inteligente que controlam os itens já verificados. Elas fornecem aos pilotos uma indicação visual de onde eles estão na lista e, em alguns casos, indicam quando a tarefa foi realizada corretamente.
Listas eletrônicas mostram quais itens foram concluídos e quais não. Checklists computadorizados estão hoje lentamente chegando aos cockpits de aviões comerciais. Eles fazem com que um acidente como o do voo 255 seja muito menos provável. A FAA também ordenou uma modificação no sistema de alarme de todos os aviões comerciais para evitar alarmes incômodos. O alarme de decolagem foi reprojetado para que não soe a menos que o avião esteja realmente decolando. Jack Drake investigou centenas de acidentes ao longo de 26 anos de carreira com o NTSB. O acidente do voo 255 lhe trouxe uma lição valiosa. Este é um exemplo para o mundo todo da importância de seguir as listas de verificação e da configuração estar concluída corretamente em cada decolagem. E por isso tornou-se parte do currículo de formação em praticamente todas as companhias aéreas ao redor do mundo. O acidente com o voo 255 da Northwest foi resultado de uma série de fatores: mudança de pista, excesso de tarefas, uma lista esquecida, uma falha no sistema de alerta de decolagem. Junte todos esses eventos, esses elos de uma corrente, e isso acabaria em acidente. Se você tivesse rompido um daqueles elos, o acidente não teria ocorrido. O voo 255 também será lembrado por sua única sobrevivente, Cecilia Sheehan. Ela nunca falou publicamente sobre a morte de sua família. Mas ela permaneceu em contato com as pessoas que a salvaram naquele dia. Cecília hoje é cheia de vida e as conversas que temos são mais sobre seu esporte favorito, seu marido e férias. Ela disse que talvez um dia venha a público para dizer o que está fazendo. Versão Marshmallow São Paulo. Profecias.